Acho que está gravando. Bom, pessoal, como alguns de vocês relataram alguma dificuldade na montagem das peças, eu resolvi então gravar esse vídeo mostrando um pouquinho das peças do nosso conjunto, né, e como é que eu fiz para fazer a montagem. Então eu estou aqui no meu projeto Abanador, vocês também tem as várias imagens aqui, as peças que a gente foi fazendo na aula, algumas eu fiz separado, né, e eu queria então mostrar um pouquinho desse processo todo e algumas adaptações que eu acabei também fazendo, né. Eu acho que vamos começar com... Queria mostrar a moeda inteira, começar a mostrar esse conjunto aqui, né? Deixa ele abrir. Só esse é o conjunto da moeda que eu acabei terminando ontem, né? Ele está aqui. Eu já coloquei a polia, mas ainda não coloquei a chaveta, né? Mas você vê, eu já fiz as adaptações necessárias para de furação, para fixação dessa peça. Adicionei um mancal de rolamento, que eu também parafusei, né? E lá dentro eu também coloquei o eixo, né? Esse eixo aqui, né, que eu também coloquei, tá? Então, aqui só para vocês verem, essa aqui eu acho que foi o que deu um pouco mais de trabalho de adaptação, um pouco mais de trabalho de montagem. Mas eu vou mostrar um pouquinho das duas, tá? Então vamos começar pela mais simples, né, que eu chamei de tambor. Eu acho que é mais fácil a gente começar pelo tambor, né? Então voltando aqui para minha... Aqui, vamos começar pelo tambor. O tambor eu comecei pela peça M15. Então deixa eu mostrar como é que eu fiz a peça M15. Né? Essa aqui é a peça M15. Né? Olhando aqui o sketch para vocês verem. Ele foi feito dessa forma. Eu acho que é bom vocês entenderem. O diâmetro de 400 eu fiz externo e eu fiz a espessura para dentro. Então a parte externa tem 400 e a espessura de 1 milímetro eu fiz para dentro. Tá? Então tá aqui. E não sei se vocês querem que eu acho que eu vou mostrar um pouquinho de como é que eu fiz essa peça, né? Só para vocês entenderem o processo, para como é que a gente faz esse tipo de peça, né? Ele é bastante simples de fazer. Então, vamos lá. Eu vou fazer uma nova peça para vocês, só como exemplo, né? E aí eu acho que as outras, a partir dessa, vocês conseguem fazer. Né? Então, vou pegar aqui uma nova peça para a gente servir de exemplo, só para vocês entenderem. Né? A gente faz em cima daquela própria peça, está aqui. Botão direito, novo sketch. Eu vou fazendo o plano XY. Né? E eu comecei fazendo um círculo bem no centro aqui, de 400 milímetros. Né? Depois que eu fiz esse círculo de 400 milímetros, vamos voltar para cá para pegar as medidas, né, eu fiz essas tangentes aqui de 75 e essa tangente de 200 milímetros. Né? Então, eu vim aqui, né, tracei uma linha, esse ponto aqui, descendo aqui com 75, né? 75, e depois ela vem para o lado aqui, ó, com 60. Tá? Ela vem para o lado aqui com 60. E depois, deu o comando ESC, fiz uma nova linha, tangente aqui embaixo, com 200 milímetros. E recortei o pedaço que eu não vou usar. Deixa eu só ver se as medidas estão certas, se é isso mesmo. 60, 75, 400, 200, é isso mesmo. E aí eu recortei aquilo que eu não vou usar, que é esse pedaço aqui. Pronto.
né? Para dar espessura, pessoal, para ficar fácil de dar espessura, né, o mais simples, o comando mais simples para fazer essa espessura toda, e eu falei para vocês que eu fiz a espessura para dentro, né, eu dei um offset, né, selecionei a curva toda e puxei o mouse para dentro, né? Apareceu essa janelinha de medidas aí e eu coloquei a espessura de 1 milímetro. Dei um Enter e ele já fez para mim a espessura de 1 milímetro para dentro. Olha lá. Em toda a peça. E aí eu venho na pontinha aqui, pessoal, e com o comando linha, eu só fecho, né, de um lado, venho aqui embaixo, dou um zoom também, fecho aqui também com o comando linha, né, e está pronto, né, a peça está pronta, né, com a espessura, nesse caso, para dentro. Então, cada montagem, vocês precisam ver se a espessura é para fora ou se a espessura é para dentro. Tem que tomar um pouco de cuidado com isso, né. Terminei meu sketch, né, e aí, de novo, botão direito, extrusão, né, e aí a extrusão tem 400 milímetros. Né, extrusão de 400 milímetros, Enter. Para finalizar, eu disse que o material aqui em cima, o material ele é aço ou carbono, né? E se vocês quiserem pintar de uma cor qualquer, eu pintei o meu também de uma cor qualquer aqui. Eu acho que eu pintei de verde, né? Eu pintei de verde. Tá aqui a peça. Então agora eu vou mostrar para vocês as montagens, como é que foram feitas. Tá? Então isso aqui eu não vou nem salvar, né? Eu só queria mostrar para vocês o comando de offset, né? E agora vamos fazer então as montagens das peças. Eu até vou fechar esse cara aqui. Não vou nem salvar isso aqui, a gente já tem isso aqui feito, né? Sair daqui. E eu vou abrir agora, só para mostrar para vocês a montagem, eu vou abrir uma montagem e vou montar nossos conjuntos, né? Então vamos lá. Então, vou começar a montar o conjunto do tambor, que eu acho que é um conjunto mais fácil, né? Então, vamos colocar lá a nossa peça M15, né, que é o tambor. Vamos colocar a peça M15 aqui, cadê achar ela, né? Muita peça, pessoal, porque tem muita coisa que eu tive que refazer. Né? M15 está aqui, abrir, né? E um botão direito, Place Grounded at Origin. Não vamos esquecer do Grounded. Então está aqui, é uma só, dá um ESC. E está aqui o meu tamborzinho, né? Na parte dele. E agora as laterais, né? Então o que acontece? Como o 400 ficou a medida externa, né? Quando eu fiz as laterais, vamos pegar a lateral dela aqui. Quero achar a lateral aqui, essa. Uma dessas, essa aqui, né? Quando eu fiz a lateral, né? O que eu fiz? Vamos colocar ela aqui, place, né? São duas, uma de cada lado, eu vou colocar uma de cada lado. E aí o que acontece? Quando eu fiz essa lateral, eu tomei o cuidado, né? Vamos abrir ela agora só para vocês verem o desenho, de deixar a parte mais externa, né? Então tá aqui meu sketch, para vocês verem. Eu tomei o cuidado da parte mais externa aqui, ó, ter 400, que vai casar com o 400 que eu acabei de fazer no tambor. Né? Aqui tem 260, altura 75, aí tem as outras medidas, 350, né? E aí tem as medidas aí, para vocês verem. Bom, aí, como é que você faz a montagem? Então, nós estamos aqui na nossa montagem, né? E aí a montagem você tem várias formas de fazer. Eu acho que aqui é mais fácil de fazer. Eu fiz da seguinte forma, eu fiz constraint, aí eu peguei, passei o mouse aqui por dentro do tambor e apareceu a linha de centro. E eu cliquei. E aí eu vim aqui na espessura da minha lateral
né, deu um zoom aqui na espessura, né, até aparecer aqui, ó, a superfície. Né? Quando aparece a superfície, automaticamente aparece a linha de centro também. Aqui não vai dar para ver. Vamos ver se eu consigo mostrar aqui. É muito pequenininho, não dá para ver. Mas ali está mostrando a linha de centro. Ó, center point, tá vendo? Aí eu cliquei e ela já alinhou as duas no mesmo centro. Tá? Eu dei um aplicar. Então as duas, as peças ali já estão no mesmo centro. E depois, né, como eu fiz a espessura do tambor, a M15, para dentro, fica fácil eu selecionar a face da minha peça com a face, né, da espessura do meu tambor. Mas tem que ser bom de mira aqui, pessoal. Cadê? Que eu perdi aqui agora a mira. Ó, tá aqui, ó. Face tá aqui. Cliquei. Tá vendo, ó? Ficou já alinhada. Né? E a última coisa que eu alinhei para fazer esse cara foi exatamente a parte de baixo. Né? Então eu dei um aplicar, selecionei a parte de baixo plana e cliquei com a parte plana aqui da minha outra peça. Né? E coloquei face a face. E pronto, ela já está montada e posicionada. Ok? Então tá aqui. Foi assim que eu fiz essa montagem. O que aconteceu? Essa lateral, vou até pegar esse cara aqui, ó, e vamos trocar a cor para vocês poderem enxergar um pouco melhor. Vou botar uma coisinha mais contrastante aqui. Então o que aconteceu? Essa peça amarela ficou para fora dessa peça verde. Então você está vendo, ó, a borda da peça amarela para fora da peça verde. Né? Vamos virar de lado aqui para vocês verem. Ó, ó como é que ficou montado para fora. Tá vendo? Montado para fora. Então, quando você faz as peças, né, você tem que tomar cuidado para dizer para que lado vai a espessura, né, para que elas fiquem montadas de forma adequada. Depois é só montar outra da mesma maneira. Né? E aí, a gente pode olhar também a parte da moega. Né? Então, eu vou abrir aqui a nossa moega. Né? Aqui a montagem da moega toda, que eu já tinha mostrado para vocês, mas eu quero mostrar, deixa eu colocar aqui que eu faço, mostrar a lateral, onde eu fiz as modificações de tamanho. Então são as cantoneiras que a gente viu na aula, os rebites que a gente viu na aula e tudo mais. Aqui são outras peças, a estrutura, né, os aramados que a gente usou na aula. Cadê a peça? Eu comecei, ó. Foi exatamente essa peça M28. Né? Então, vamos lá. A peça M28 eu fiz as seguintes alterações. Essa é a peça, a lateral. E ela não casava na montagem de jeito nenhum. Nessa lateral aqui. Não tinha jeito. E aí o que eu fiz? Eu vim aqui e alterei os tamanhos. Né? Então vamos ver o que eu fiz de alteração de tamanho. Bom, então vamos lá. Algumas medidas são normais, né? 750, essas medidas aqui de 150. Aí eu comecei, o que eu fiz? Né, para deixar isso aqui um pouco mais simétrico e a montagem mais certa, eu coloquei esse ângulo de descida aqui, ó. Esse ângulo aqui eu coloquei 45 graus de um lado e 45 graus do outro. Então, como eu olhei mais ou menos o que o cara tinha lá no desenho, eu dividi aqui 365, coloquei 45 graus e coloquei 45 graus.
né? E aí faltou, acho que era bom colocar uma dimensão para vocês verem. E essa altura aqui ficou com... ele não vai deixar colocar porque já tá, a peça já está travada. Mas ficou com 148,5. Deixa eu mostrar de novo para vocês. Deixa eu ver, vou colocar aqui. Só para vocês verem, tá? Ficou com 148,5 essa altura aqui. E aqui embaixo, né, como eu vou montar aquela peça em U, que é aquela peça que eu mostrei para vocês amarela aqui, ó, que é essa peça amarela aqui, e ela tem 1 milímetro de espessura para cá e 1 milímetro de espessura aqui, né, eu deixei aqui 88, com mais 1 milímetro 89 e com mais 1 milímetro 90. Então ela vai ficar com 90. Né, aqui é a parte interna daquele U. Aquele U tem 90, entendeu? Então tem 90 interno, tirando 1 milímetro de lado, tirando 1 milímetro do outro, vai ficar com 88. Né? Coloquei essa altura aqui de 30 e aqui 88. E eu fiz essa alteração. Né? Deixei a peça dessa forma. E só fiz então a extrusão. Né? Fiz a extrusão. Fiz a extrusão dela com 1 milímetro. Né? Então ficou aí. E aí você tem as outras peças que vão encaixar aqui. E aí, né, o que, que acontece? Como é que aconteceu a montagem? Né? Como é que eu fiquei imaginando essa montagem para dar tudo certo? Né? Eu imaginei o seguinte. Naquela primeira peça, que era o tambor, eu fiz o tambor e as laterais ficaram por fora. Né? Então, ela tem dentro, né, daquelas laterais, dentro das laterais eu tenho 400 milímetros. 1 milímetro a mais para um lado, 1 milímetro a mais para o outro lado. Nesse caso, eu queria que desta face externa aqui, até esta face externa aqui, tivesse 400 milímetros. Então, quando eu fui fazer essa parte de trás aqui, ó, eu fiz o encaixe dessa forma aqui, ó, por dentro. Ó. Deixa eu mostrar aqui. Eu fiz esse encaixe. Vou virar aqui para vocês verem. Ó, fiz encaixe por dentro. Tá vendo? Essa peça fica por fora e aquela peça encaixa por dentro. Tá vendo? Ó? Tá vendo? Então isso é importante, porque aí eu mantenho os 400 milímetros para fora aqui. Tá? E o mais importante, a parte que vai encostar aqui é a parte que eu desenho. E eu tenho que fazer então o quê? O extrusão de 1 milímetro para fora. Então vamos dar uma olhada nessa peça aqui agora, como é que eu fiz. Eita, não é essa peça não, gente. Fecha aqui. Ver se lembra a peça certa. Ah, tá aqui. É essa peça aqui. Como é que eu fiz essa peça aqui? Né? Eu vim aqui. Aqui é importante vocês verem as medidas. Então, o que, que acontece? A parte que tem a medida, né, que eu vou precisar usar a medida, vou botar esse calculador cá. Vou botar esse calculador aqui para não atrapalhar. Então, o que, que eu fiz? A parte que tem a medida que vai encostar uma chapa na outra, né, eu fiz por dentro. Né? Então, essa parte de dentro aqui é a parte que tem a medida certa. Então, ó, tem 150 até o ponto aqui. Daqui ele desce, né? Tem aquela medida de 148,5 que vocês viram, ângulo de 45 graus. Né? Depois desce aqui mais 90. E eu fiz depois o offset para fora. Né? Então, a parte que encosta em uma está exatamente do tamanho da outra. Por isso que dá certo. Né? Por isso que dá certo. Tá? Então, isso é muito importante. Para que lado você faz o offset. Né? Isso foi um. Voltando para cá, né? Então, essa foi essa parte de trás. Né? Eu fiz essa parte de trás, ela encaixa certinho, porque a parte que eu dei o offset para fora. E eu fiz a mesma coisa com esse cara, que é o outro lado do encaixe, que é esse cara aqui. Né? Vamos abrir ele também. Ups, não está deixando abrir aqui, peraí. Será que abriu? Abriu.
Esse cara foi a mesma coisa. Então vamos dar uma olhada aqui. Olha lá. A parte de dentro tem a medida certa. Tá? A parte de dentro tem a medida certa. Tá vendo? Aqui é o 130, o 365. Tá vendo? É a parte de dentro. Eu dei um offset para fora, né? E aí o que acontece? A parte de dentro vai casar certinho com a parte da outra peça, né? Porque a gente deixou as medidas bem certinhas. É por isso que elas encaixam. Né? Por isso que elas encaixam. Aqui as medidas que eu deixei, aqui o ângulo de 45 graus, o 148,5, né? E aí só fiz a extrusão. E eu acrescentei, para facilitar um pouco a montagem, nem sei se precisa, mas eu acrescentei um plano de trabalho simétrico entre essa lateralzinha aqui e a lateral do outro lado. Né? Eu nem sei se isso precisa. E aí a gente faz a montagem. Né? A montagem é um ega, ela fica fácil de fazer. Né? Por quê? Porque aí é mais tranquilo quando você acerta os tamanhos de medidas. Né? Então vamos fazer aqui de novo. Vamos abrir uma nova montagem. Vamos place, eu acho que essa é a 25A. Vamos começar por essa peça aqui. Vamos lá, então place, a peça 25A, que é a minha, né? 20, cadê você? 25, mas é a 25A que tem que ser. Cadê você? 25A, tá aqui. Tá? 25A, abrir. Já nas medidas certas, e não vamos esquecer que a primeira peça que a gente coloca, botão direito, grounded. Não vamos esquecer do ground, pessoal. Se não fizer ground, pessoal, as montagens não vão funcionar. Então tá aqui. Né? Essa peça está aqui. E agora é só fazer a montagem do jeito que a gente fez a previsão. Né? Place. Pegamos a nossa peça. Agora não lembro qual é o número dela. Vamos ver aqui. As cantoneiras. Essa aqui é 28A. Open. Ela está aqui. Né? Eu já vou fazer botão direito, pessoal. Vou fazer uma rotação no eixo Y. E botão direito, uma rotação no eixo Y. Vou deixar ela já na posição. Ah, não, ela está na posição errada, desculpa. Posição no eixo Y. Rotação no eixo Y. Já está na posição certa. Vou colocar ela aqui. Só, e agora é só fazer as montagens. Então vamos lá. O que a gente sabe? Olha, constraint, né? Deste fundo com. Lembra como a gente tinha previsto a montagem, né? O fundo com o fundo aqui. Então ele já foi lá para nós. Né? Muito bem, vamos aplicar. Depois, vamos fazer um constraint dessa parte de baixo com a parte de baixo da nossa peça. Vamos lá, a espessura dela, né? Tem que ser bom de mira aqui, pessoal. Cadê você, peça? Aqui dá para ver. Aqui, ó, parte de baixo dela. Ok. Aplicar. E o último constraint que eu vou fazer vai ser da face da peça. Face da peça. Com a face da minha lateralzinha do cinza, tá vendo? A face do cinza. Só que eu quero face a face. Né? Face a face. Vou dar um OK. E se você agora observar, vou dar um zoom aqui para você ver. Olha lá como ficou uma dentro da outra, certinho aqui. Né? Porque o lado que você faz o offset lá é importante, pessoal. Certinho aqui, ó. Vamos virar de lado para vocês verem. Olha lá. Certinho aqui, ó. Desceu certinho. Então não tem segredo, pessoal. Não tem segredo fazer a montagem. Né? E só vai encaixando as peças agora na posição certa, né? Se não encaixar na posição certa,
Não adianta. Né? E aí, pessoal, eu fiz uma peça aqui, né? Só lembrando que você conhece o comando mirror, né? Seleciona lá o componente, seleciona o plano que eu fiz, aquele plano auxiliar que eu fiz aqui, como mirror plane, e a outra já está do outro lado aqui, prontinho. Né? Tá vendo? Ele já criou uma peça para mim aqui. Não vou querer fazer porque vou cancelar, não quero fazer isso. Mas está aí. Né? Vai dando mirror e vai fazendo. Por isso que eu fiz esse plano aqui para fazer os espelhamentos. Mas ele encaixa bem certinho. Né? Encaixa bem certinho. Não tem nenhum tipo de dificuldade em fazer isso. Eu mudei o tamanho dessa peça aqui, né? Foi uma das coisas que eu mudei. Depois que eu mudei essa peça aqui, o resto eu fiz uma adaptação nessa peça de trás, para o ângulo ficar igual. E depois, vindo na moeda aqui, eu fiz uma adaptação na peça da frente também, né? Que é essa peça aqui, ó, essa peça azul aqui. Eu fiz uma adaptação para o ângulo ficar igual também. Né? Para o ângulo ficar igual. Né? Tá, aí montei. E aí o que deu um pouco mais de trabalho, né? Na verdade deu um pouco de trabalho, eu fiz essa peça amarela, que é essa peça em U. Vamos abrir ela para vocês verem. Deixa eu ver essa peça aqui um minutinho. Cadê a peça? Acho que eu não abri. Vou pegar essa peça aqui. Open. Ops. Esse cara aqui tá bem no meu caminho aqui. Deixa eu tirar o cara do meu caminho aqui. Ah, tá aqui. Já abriu. Então, essa foi a peça em L que eu fiz, né? E ela tem, o que me dá um pouco mais de trabalho foi fazer os furos, né? Os furos para fixar as outras coisas. Mas vocês ainda não estão, vocês não precisam se preocupar com esses furos ainda, vocês só precisam fazer o formato dela. E o formato dela é muito simples, só vamos lembrar que ela tem que ter 90 na parte de fora, 1 milímetro para dentro aqui, 1 milímetro para dentro aqui, porque nessa peça aqui eu deixei ela com... Ops, como é que eu assumi? Eu me lembro que eu deixei ela aqui com 88. Então, 1 milímetro a mais aqui e 1 milímetro mais aqui, para dar 90 no externo. Então, se você olhar para a minha peça aqui, tudo isso tem que ser planejado certinho, pessoal, senão as montagens não funcionam. Né? Olha lá. Olha, isso aqui está ao contrário, hein, pessoal. Né? Já tem 88 aqui, ó, tá pro lado errado ainda. Nossa, aqui eu acho que eu abri a outra peça. Eu tenho duas. Acho que abri a outra. Mas veja, tá vendo? Olha lá. Tem que dar a medida certa aqui, tem que ler 88 aqui, porque aqui nós temos 88. Tá? Então tá vendo aqui? Aqui está errado, pessoal. Tinha que ter 90 na parte de fora e 88 na parte de dentro. Tá? E aí as montagens vão acontecendo bem certinha, tá vendo? A gente ainda vai fazer o resto dessas montagens, ou seja, vocês ainda não tem que se preocupar com esse mancal, com essas outras montagens aqui, mas tá aqui, ó. Não dá para vocês verem aqui. Deixa eu tirar essa peça aqui, a visualização dela, para vocês verem um pouco melhor. Então tá aqui, né? Então você tem aqui uma montagem, você tem um parafuso, na verdade é um eixo roscado, uma porca autotravante, a arruela de 125, você tem essa parte aqui que é um tubo espaçador e o parafuso passa ali no meio. Né? E aqui, duas montagens com o parafuso, né? Nada demais. E essa peça aqui que é o mancal que nós estamos usando, que não tem no nosso projeto original, que a gente está fazendo. E esse aqui é o eixo. Deixa eu abrir ele para vocês verem. Peraí, que não abriu. Esse aqui é o eixo. Dá para vocês verem um pouquinho aqui. Deixa eu só mudar um pouco a visualização aqui para ficar mais fácil. Né? Eixo assim, tem uma barra. Né? Uma barra. Você tem essas 4 pás. Né? As 4 pás. E esses 2 discos, né? Um disco de cada lado. E esse é o eixo.
Dá para vocês verem aí certinho como é que é. E aí a gente tem a moega, né, montada, né, com essa moega montada, mais o tambor montado, mais a estrutura montada, e a gente começa a juntar todas as peças. Aí a gente tem nossos próximos problemas. Vocês já sabem que as polias você já tem também desenhadas, mas elas não estão furadas, né, aqui. E aí a gente tem que fazer chaveta e tem que colocar a outra polia e tem que fazer um esticador para essa correia, né? Como a gente vai montar e esticar tudo isso aqui. Mas eu acho que espero que eu tenha ajudado vocês aí com esses encaixes, né, das peças, dessas chapas dobradas.